Oi, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma tendência que a gente tem visto por aí em relação à positividade a qualquer custo, né? A gente vê muitas pessoas, né, gurus, coaches, etc, que falam que a gente não pode pensar negativo porque o que a gente pensa a gente atrai, então a gente tem que sempre se focar no positivo e etc, sempre tem que estar indo pra frente e tal, tal. E a questão é que eu sou contra muito poucas coisas nessa vida, porque normalmente eu tento entender as várias perspectivas de uma questão e etc. E posso até ser contrária, né? Ter uma opinião contrária a ela, mas não vai ser uma bandeira que eu vou levantar contra a questão. Vai ser mais uma opinião minha e tudo bem, né? Se você pensa diferente de mim ou se você quer fazer de uma maneira diferente. Só que nesse caso da positividade a qualquer custo, é uma bandeirinha, né, que levanta já e, meu Deus, sou contra. Não consigo concordar, porque eu acho que é muito mais prejudicial para as pessoas do que positiva, né? Nem sempre a positividade é positiva, é o que tem sido chamado de positividade tóxica também. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e quero saber a sua opinião também. Bora! Toda vez que eu vejo essa história de positividade, eu lembro de uma reportagem que eu assisti vários anos atrás, a respeito de uma guria que nasceu com uma doença genética que fazia com que ela não sentisse dor física. E eu lembro que eu assisti e falei, meu Deus, mas eu também quero. Como que faz pra nascer de novo e não sentir dor, né? Não ter cólica, não sentir dor de cabeça, não ter perrengue. Meu Deus, né? Eu nunca ia saber que era Tilenol nessa vida. Deve ser muito incrível, né? Eu parei 25 filhos, assim, vai ser... Nossa, vai ser muito bom. E aí, conforme a reportagem ia passando, né? E a guria contava como que era o cotidiano dela, etc. A gente acabava descobrindo que, na verdade, não era tão legal assim, porque ela se quebrava literalmente várias vezes e nem se dava conta. Ela disse que teve várias queimaduras de terceiro grau e ela só foi se dar conta que estava se queimando porque ela sentiu o cheiro da carne dela queimando, né? Então, claro, ela conseguia fazer coisas que a média das pessoas não conseguia fazer porque estava cansada, né? Sentia dor e etc. Mas ao mesmo tempo, ela tinha que ficar alerta sempre porque ela não tinha esses avisos de que tinha alguma coisa errada acontecendo com ela. E era bastante preocupante, e ela já, né, tinha corrido o risco de morte muitas vezes por causa disso. Então, esse princípio da dor física, de avisar que tem alguma coisa que não tá legal, que a gente tem que prestar atenção, é exatamente o mesmo princípio desses sentimentos que a gente tende a considerar negativos, né? Então, raiva, medo, ansiedade, todos esses sentimentos e todos os pensamentos negativos que a gente vai tendo são indicativos de que alguma coisa não tá bem e que a gente precisa prestar atenção. Se a gente não tivesse esses alertas, a gente simplesmente ia, pá, cair morto, ou depressivo, ou qualquer coisa assim, porque a gente não ia ter esses sinais, tipo, oi, não tá legal, né? Presta atenção aqui. Então, quando a gente se foca muito nessa parte positiva das coisas, a gente ignora o que tá errado com a gente, os nossos problemas. E a gente pode até mandar embora os nossos problemas, funciona, de fato funciona. A questão é que os nossos problemas vão embora e eles não vão lá comprar cigarro para nunca mais voltar. Os nossos problemas vão lá no CrossFit, ficar bombado, e aí voltar e meter a porrada na gente sem a menor pena. Exatamente assim que funciona, e eu falo isso de carteirinha, é muita experiência própria. Eu tinha essa tendência, sobretudo quando eu estava no doutorado, que é um ritmo de trabalho insano, é muita coisa, né? E muito trabalho intelectual, a gente se senta cansado e tem muita pressão e etc. E eu tive uma porção de questões pessoais nessa época que eu preferi não lidar, porque eu precisava me focar no meu trabalho, que no final das contas voltaram e meteram a porrada em mim, sem a menor piedade. E foi horrível. E aí sim eu caí deprimida. E foi a pior crise de depressão da minha vida. Eu vou contar isso com mais detalhes em um outro vídeo. Mas então a questão é, o que a gente considera negativo, e negativo porque não é gostoso sentir, ninguém gosta de ficar triste, ninguém gosta de ficar com raiva, ninguém gosta disso, mas precisa. É necessário a gente ter essas sensações, porque elas estão mostrando uma coisa muito importante pra gente. E aí,
Cabe a nós olhar para dentro de nós mesmos e entender o que está causando aquilo e o que a gente pode fazer a respeito daquilo antes que seja tarde, antes que isso se torne uma doença, antes que isso se torne uma coisa muito maior do que é agora. E por fim, mas não menos importante, tem a questão também de que nem sempre a gente consegue ser positivo. Nem sempre a gente vai conseguir logo de pronto sair desses estados que são mais difíceis, nem sempre a gente vai conseguir afastar esses pensamentos. E aí, na prática, as pessoas que já não estão bem, além de tudo, vão se sentir culpadas por não conseguirem sair desse estado. É uma maneira de pensar muito opressora das pessoas que já estão sofrendo. Então, além de tudo, é muito injusto com nós mesmos também, porque a gente não é um bando de robozinho. A gente vai ter as nossas dificuldades, a gente vai ter nossos enroscos. E simplesmente falar, não fica assim, não vai adiantar nada, né? É que nem quando a gente tá com muita raiva e alguém fala, calma. Ah, pronto, né? Já fiquei calma. Nossa, se você não tivesse falado pra mim, eu nem teria pensado que ia precisar ficar calma, né? Obrigada. É a mesma coisa quando a gente tá passando por situações ou sentimentos difíceis também. Não é assim. A gente precisa lidar, é um processo lidar com tudo isso e a gente não pode correr deles. Então eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito disso, como que você normalmente se comporta, vamos pensar a respeito de como estão sendo as nossas reações, vamos pensar a respeito de como a gente está lidando e fazer mudanças se for necessário e se for legal pra gente. Beleza? Então até o próximo vídeo.